Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer 5 animes subestimados e 5 animes superestimados. E olha, vai ser assim, um subestimado, um superestimado, um subestimado, um superestimado. Mas caso se perca, presta atenção, se esse ícone aparecer quer dizer que ele é subestimado, mas se esse ícone aparecer quer dizer que ele é superestimado. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Babel 2, o anime conta a história de Koichi, um jovem que descobre ser a reencarnação de Babel, um ser de outro mundo com incríveis poderes que é protegido por uma pantera, um animal parecido com um pterodátilo e um robô gigante, e luta contra as ameaças do mal usando a sua energia vital. De primeira impressão, parece um típico anime shonen dos anos 70, mas quando você analisa bem, ele revolucionou muitos conceitos de shonen, seja em estrutura narrativa, seja em luta, mas principalmente ele popularizou os shonens que usam poderzinho ou energia vital para combater seus adversários. Ou seja, se você gosta de Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter e as duas primeiras partes de Jojo, e sim, o Araki já confirmou que se inspirou em Babel 2 para fazer o Ramon, você definitivamente deve conhecer Babel 2. Naruto, tudo bem que eu sei que hoje em dia ele não é tão superestimado quanto antigamente, mas na época que ele era muito superestimado, o anime era simplesmente endeusado, dizendo que desenvolveu muito bem seus personagens, tinham lutas formidáveis, sabia desenvolver seus personagens, fazia você chorar constantemente, era um drama completo e os personagens tinham poder destrutivo para rivalizar com os mais poderosos animes. Bom, algumas dessas coisas estão um pouco erradas, vamos lá. De fato, muitas lutas de Naruto são épicas, como Rock Lee e Gaara, ou Naruto vs Neji, ou a própria Guerra Ninja, mas também tem umas lutas que não é lá essas coisas, como por exemplo as lutas da Hinata no clássico. Em relação ao desenvolvimento de personagens, hoje em dia o pessoal critica pra caramba o Kishimoto, dizendo que a maioria dos personagens são unidimensionais, foram desperdiçados, e ainda problematizando, dizendo que ele é machista porque as mulheres são bem unidimensionais, sendo que a unidimensionalidade delas é idêntica a qualquer personagem masculino genérico lá. Em relação ao drama e à história, de fato, Naruto tem uma história muito boa, mas é muito prejudicada pelos fillers que enrolam completamente a história e faz você perder a paciência. O nível de poder dos personagens é impressionante, mas está muito longe de um Dragon Ball da vida. E em relação ao drama, de fato, eles têm muitos momentos tristes e mortes que te deixam deprimido, mas a maioria esmagadora das mortes e momentos tristes de Naruto são muito superestimados, e o que me irrita completamente, sempre essas listas de mortes mais tristes, momentos mais tristes, Naruto e One Piece entopem essa porcaria, sendo que em momentos simplesmente não são nem tão tristes, nem tão dramáticos assim. Excel Saga, eu acho que a maioria não dá muita bola porque não é shonen, é um anime de comédia no sense, mas com certeza é um dos melhores animes de comédia no sense, porque tem várias piadas muito engraçadas, momentos aleatórios, a personagem, apesar de bem irritante, ela é bem engraçada e energética, isso é que é a graça do personagem. Aí é óbvio que o anime fica muito melhor na dublagem brasileira, porque os dubladores praticamente puderam improvisar. Dragon Ball, principalmente Dragon Ball Z, é uma obra muito superestimada, porque o pessoal superestima principalmente o nível de poder dos personagens usando o PDL, sendo que o PDL não é utilizado desde a saga de Freeza, colocando números absurdos, mas o que fez a obra ficar muito superestimada é os fãs levarem a sério hipérboles, não saberem interpretar direito e colocar níveis de poder para fazer com que qualquer personagem de Dragon Ball sole qualquer personagem dos animes, sendo que muitas afirmações nem sequer fazem sentido. A única coisa mais subestimada em Dragon Ball é a história, que ele é criticado por ter uma história muito simplista, nem tendo história, sendo que, tecnicamente falando, sim, ele tem uma história muito boa. Ela é simples, mas eficaz. Super Pig, até que chegou a fazer sucesso no seu lançamento, mas acabou sendo esquecido pelo tempo e acabou sendo sufocado também por Sailor Moon e Sakura Card Captors, os principais Mahou Shoujo. E ele é subestimado em dois sentidos. Primeiro, as pessoas dizerem, ah, era bobinho demais, não tem a menor graça, é o genérico do genérico, e outros dizendo, ah, era bom, mas talvez hoje em dia eu me decepcione, então não vou assistir pra não destruir as minhas memórias de infância. Sendo que na realidade Super Pig é uma obra muito boa, sério, é com certeza um dos melhores Mahou Shoujo, porque apesar de sim se apoiar em alguns clichês, ele acaba quebrando muitos estereótipos e clichês dos Mahou Shoujo, em especial a transformação da protagonista, que vai na contramão de todos os Mahou Shoujo, que geralmente são meninas que ganham roupas bonitinhas e poderes mágicos, enquanto que a protagonista vira um porco. E é exatamente essa a proposta da série, ser um Mahou Shoujo quebrando alguns dos estereótipos, fazendo paródia até mesmo com as convenções e coisas ridículas dentro do gênero, mas que ainda assim tem uma história divertida. JoJo's Bizarre Adventure. De uns anos pra cá eu comecei a valorizar um pouco mais Jojo, mas eu não posso esquecer que ele é bem superestimado, principalmente por conta da fandom, que considera uma obra perfeita, sem erros, e com aquele meme do Araki nunca esquece, sendo que não, realmente tem muita coisa que o Araki esqueceu, e tem muitas conveniências e furos de roteiro que passam do aceitável, então pode-se dizer que não é perfeito. Assim como a história, ainda assim eu considero uma história nem fede nem cheira. É uma história empolgante, divertida e consistente, mesmo que as histórias sejam basicamente a repetição da repetição, nunca parece repetitivo de verdade, porque os stands acabam dando uma sobrevida pra obra, mas ainda assim não é lá essas coisas não. Shurato, quantas vezes eu já falei de Shurato aqui no canal? Eu acho que era bem impossível não citar Shurato, não é mesmo?
porque de fato ele é bem subestimado, pois além de ser considerado uma cópia de Cavaleiro Zodíaco, só que com hinduísmo, e que é uma obra péssima que não desenvolve seus personagens, tem uma animação horrível, uma história que não chega no ponto que precisa e acaba sendo amado apenas pela nostalgia. E eu concordo com boa parte dessas críticas, mas a gente não pode negar que ele tem o seu charme especial, ao começar pelo seu conceito que se utiliza do hinduísmo, que querendo ou não é um tema que ainda é muito pouco abordado até mesmo dos padrões de hoje em dia, assim como ele tem o charme daquela típica animação dos anos 90 que atrai algumas pessoas. One Piece, sinto que eu já irritei uma cacetada de gente, mas vamos lá. One Piece de fato é uma obra muito boa, tem personagens cativantes, mas ele acaba sendo muito superestimado em muitas questões, dizendo que ele é a inovação do shonen, que ele quebra vários clichês e é desconstruído, sendo que não. Se você pega vários dos clichês dos protagonistas de shonen, você vê que se aplica perfeitamente no Luffy, como ele não ser muito esperto, ele é o mais forte do seu universo, ele é 100% bom, ele tem um sonho, ele se irrita relativamente fácil. E isso não é ruim, longe disso, a história continua sendo muito boa, mas ainda assim não pode se chamar de desconstrução do shonen. Outros dois pontos que tornam essa obra bem superestimada é os momentos tristes e dramáticos. Se muita gente diz, nossa, ele é dramático pra caramba, eu choro toda hora que um personagem morre, sendo que muitos dos momentos são apontados como tristes, dramáticos, não são lá essas coisas não. E como eu disse no caso do Naruto, Naruto e One Piece acabaram poluindo todas as listas de momentos tristes e mortes mais tristes, sendo que existem momentos que não são tristes de verdade. E além disso, existem vários momentos que passam aquela impressão de que One Piece não precisava desse tempo todo de duração, essa quantidade exorbitante de capítulos, porque a história poderia ter sido resumida facilmente, mas mesmo assim é interessante de acompanhar. Boku no Ken, por se tratar do pai ou do avô de todos os animes, e se você considerar que Dragon Ball é o pai de todos os animes, que serviu de inspiração para Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco e JoJo's Bizarre Adventure, a obra é chamada de datada, antiquada e por ser o escopo de todo o shonen, sendo que, ironicamente, ele não segue muito dos clichês que foram popularizados pelo shonen, como por exemplo, o Kenshiro é um personagem dúbio e não 100% bom, ele não é cabeça quente, na realidade ele é até bem frio em muitas ocasiões, ele é relativamente esperto e ele não tem um sonho, pelo contrário, o principal adversário dele, o Hao, é a principal ameaça que deve ser combatida a todo custo porque ele é um sonhador e a obra trabalha mais na contramão, enquanto o sonhador é visto como alguém determinado, empolgante, que queremos acompanhar a sua história, o lado negativo do sonhador é que a pessoa pode facilmente passar em cima das outras para alcançar seu objetivo e aí quanto mais influência ela vai ganhando, mais perigosa ela se torna. Mas tirando isso, as lutas são muito boas, a história é cativante e é claro que eu não posso falar desse anime sem citar o Omae Moushirei no Nani? Hunter x Hunter. Se você não ficou irritado ao chamar One Piece de superestimado, ou se você já ficou irritado com One Piece, com certeza falar de Hunter x Hunter já aumenta em 200% as ameaças contra a minha pessoa. E a obra é considerada superestimada não só por causa do seu autor, Yoshihiro Togashi, que fez obras muito boas como Level E, em especial Yu Yu Hakusho, a história desconstrói muitas coisas colocando um sistema de poder complexo pra caraca, com personagens dúbios e de fato, isso é um mérito da obra, mas ainda assim ele é um anime clichê. Sim, você ouviu bem, Hunter x Hunter é um anime clichê. Vamos começar pelo fato que os elementos que são apontados como desconstrução, inovação dentro do anime e do mangá, na realidade já foram utilizados por outros mangás. Por exemplo, o Exame Hunter, que conceitualmente falando é a mesma coisa que Yu-Gi-Oh! Ou os personagens que são apontados como desconstrução, o contra-protagonista de shonen, na realidade eles são bem clichês e seguem os típicos arquétipos de outros personagens, tipo Goku, Vegeta, Sasuke, Ikki, Seiya, cara. Basicamente é só o Togashi tentando experimentar outras formas de como ele acha que esses personagens deveriam pensar e agir dentro de seu universo. E isso não é nem clichê e nem desconstruído, pelo contrário, é apenas uma escolha narrativa e artística. E não me leve a mal, Hunter x Hunter é muito bom e tem sim seus momentos que fogem do clichê e são uma desconstrução do mesmo, mas dizer que ele é uma desconstrução completa e algo inovador, aí você tá sendo exagerado e leviano. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e chave de like caso gostem dos meus. Então, tchau.